Graça e paz, em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos. Eu gostaria de convidar os irmãos para que nós abríssemos as nossas Bíblias, enquanto o Data Show liga aí, na Epístola de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículos 8 e 9. Colossenses capítulo 2, versos 8 e 9. Gostaria que nós lêssemos esse texto de maneira uníssona, todos juntos. Todos encontraram? Amém? Todos juntos? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, ainda à guisa de introdução, vamos ver, está com o nome de socialismo. Tá. No arquivo do código. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, irmãos, ele combatia na igreja de Colossos uma heresia de origem judaizante e pré-gnóstica, que procurava fazer com que os crentes de Colossos se apartassem de Cristo e abraçassem o que ele chama de rudimentos do mundo, que eram tradições tanto pagãs como judaizantes, e que os falsos mestres ensinavam que essas práticas, a guarda de sábados, a guarda de luas novas, a adoração de anjos, serviriam de complemento ao que Cristo lhes proporcionava, que era plena salvação. Então o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos, aos colossenses, aos crentes colossenses, para dizer que eles não deveriam se deixar enganar, se deixar enredar por essa filosofia, por essa forma de pensar, por essa vã sutileza, oriunda da tradição dos homens, e que faria com que eles se apartassem de Cristo. E o mundo, irmãos, ele está cheio desse tipo de ideologia, desse tipo de pensamento, de pregação, de ideologia que busca nos apartar de Cristo, fazendo com que confiemos em tantas outras coisas. Como eu havia dito, há 2 semanas atrás, nós estudamos o capítulo 23 da Confissão de Fé de Westminster, que trata sobre o governo do magistrado civil, fala sobre o governo na perspectiva da Confissão de Fé de Westminster. Naquela ocasião, eu havia dito que na próxima lição, nós, pegando o gancho dessa lição sobre o magistrado civil, nós iríamos estudar sobre o comunismo, sobre o socialismo, na perspectiva da cosmovisão cristã. Como eu havia dito, nós do Conselho percebemos a necessidade de instruir a igreja sobre esse assunto, até mesmo porque é um tema bastante recorrente nas mídias sociais, na televisão, a polarização entre esquerda e direita que voltou depois de algumas décadas, e nós achamos interessante instruir a igreja sobre isso nessa manhã. Então é sobre isso que nós iremos falar, o socialismo na perspectiva cristã. Quando nós falamos sobre esse tema, nós falamos seguramente de um choque, de uma contracultura a algo que é hoje hegemônico. De maneira geral, a sociedade, a nossa cultura, ela pensa segundo os ditames de uma cosmovisão de orientação marxista, socialista, comunista. Muitos vão dizer, não, isso não existe mais, isso não tem qualquer relevância, né? Desde 1989, quando o muro que dividia a Alemanha, entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, desde que esse muro caiu, como um símbolo do fim do socialismo enquanto regime político e econômico, desde então não há nenhum sentido em nós falarmos sobre esse tema. Entretanto, nós vamos ver ao longo da lição que as teses centrais desse movimento intelectual, desse movimento filosófico, elas continuam mais do que nunca vigentes no mundo, e os seus agentes de promoção continuam a atuar no mundo. Então nós vamos tentar seguir um caminho, que é o seguinte, nós vamos tentar seguir o seguinte caminho. Vamos fazer uma breve introdução ao tema, vamos falar no ponto 2, tentar trazer em breve resumo qual é a teoria marxista clássica, o que foi que Marx e Engels
propuseram em seus escritos, em um resumo. Nós vamos falar no terceiro ponto um pouco sobre marxismo cultural e, ao final, faremos algumas aplicações práticas para a Igreja de Deus nesta manhã. Sempre frisando, sempre deixando bem claro que os irmãos podem ficar bem à vontade para perguntar, para contribuir, para questionar, para trazer a sua contribuição de qualquer maneira. Então, à guisa de introdução, nós temos que colocar alguns fundamentos. A primeira vez que uma sociedade semelhante a uma sociedade marxista, socialista, foi proposta, foi nessa obra de Platão. Eu não sei se está um pouco pequeno, que eu tive que colocar muita coisa nesse slide, mas ali em cima está escrito A República, que é uma obra de Platão. Platão foi um filósofo que viveu cerca de 4 séculos antes de Cristo, e o seu principal escrito, entre aspas, porque Platão não escreveu nada. Quem escreveu tudo sobre Platão foi Sócrates, foi o seu discípulo. Sócrates reduziu a termo e escreveu o discurso chamado A República, de Platão. Nesse livro, A República, Platão traça um paralelo entre o regime que ele chamava de democrático, a democracia grega, e aquilo que ele chama de tirania, o governo da oligarquia. E em sua obra, Platão rejeita tanto o conceito democrático que havia na Grécia, a ideia de que o povo governa em assembleias, quanto o governo tirânico, o governo de oligarquias. Ele rejeita as duas coisas e ele apresenta no seu livro, A República, a proposta dele de uma sociedade perfeita, que ele chama de república, que na verdade é uma cidade. No livro, essa cidade se chama Calípolis. Pelo menos o acento está no O, eu acredito que a sílaba tônica é o pó. Calípolis é o nome da cidade e república perfeita de Platão. Nessa cidade, Platão diz que só há 3 classes sociais: os filósofos, os operários e os artesãos. Nenhuma classe domina sobre a outra. Tudo é decidido em completo consenso da Assembleia. E há um detalhe interessante, em sua obra, Platão diz que as crianças não são criadas pelas famílias, as crianças são criadas pela República, pelo Estado, pela Calípolis, pela República perfeita de Platão. Então, o primeiro lampejo de uma sociedade que hoje nós chamaríamos de um certo aspecto de comunismo, tudo em comum, o governo que domina tudo, que perscruta todas as coisas, aparece na República de Platão. Marx retoma a República, inclusive ele cita no seu livro Capital essa obra. Quando nós pulamos vários séculos e vamos para o Estado moderno, para o Iluminismo, o que foi o Iluminismo? O Iluminismo foi um movimento filosófico que se inicia no final da Idade Média. Na verdade, o Iluminismo marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, mais ou menos ali no período coincidente com a Reforma Protestante. Alguns filósofos começaram a propor que o homem se libertasse da Igreja católica, no caso, e que as sociedades deveriam se organizar em torno do que eles chamaram de humanismo. Ou seja, o centro da vida humana não deveria ser mais a religião, a igreja, os dogmas, mas deveriam ser as construções meramente humanas. O homem deveria libertar-se de Deus e encontrar em si mesmo a sua própria essência. Foi isso que os iluministas propuseram, né? Tanto que vários deles lutaram e profetizaram erradamente o fim da religião, né? Voltaire, que foi um iluminista francês, disse que em 100 anos a Bíblia não seria mais um livro conhecido. Obviamente ele errou, né? Nietzsche, também não propriamente um iluminista, mas alguém que viveu nesse contexto, disse que Deus estava morto. O mundo vindouro, o mundo moderno, no mundo moderno não mais caberia Deus, a ideia de um Deus, foi o que Nietzsche disse. Entretanto, quando Nietzsche morreu, os cristãos foram lá e pintaram no muro da casa dele: Nietzsche está morto, assinado Deus, né? Numa inscrição bem irônica da frase do próprio Nietzsche. Então é nesse contexto que surge a ideia de Estado moderno. O Estado moderno foi desenhado principalmente por um escritor chamado Nicolau Maquiavel. Sua principal obra é um livro chamado O Príncipe, escrita nessa época aí. Em O Príncipe, Maquiavel disse basicamente o seguinte, que o fundamento do governo não deveria ser a ideia de um Deus.
o que era defendido tanto pela cosmovisão católica quanto pela cosmovisão protestante reformada, de que o governo tem seu fundamento último em Deus. Há 2 semanas atrás eu tratei sobre isso. Mostrei aqui como Calvino diz que, inclusive, os governantes são embaixadores de Deus. Ele chega a dizer isso em suas Institutas. Nicolau Maquiavel, alguns séculos depois, vai dizer não. O fundamento do governo não deve ser Deus. O fundamento do governo deve ser o próprio governo, que ele chama de o príncipe. O príncipe é o soberano, é o governante, é o Estado. Então, no pensamento de Maquiavel, o Estado deve existir pelo próprio Estado, em razão do próprio Estado. O governo tem alto significado no pensamento de Maquiavel. Percebe então, irmãos, que tudo isso que eu estou falando marca um movimento da cultura ocidental, saindo da esfera da religião e indo em direção a isso que nós chamamos de humanismo. A política, a sociologia, a filosofia, as ciências humanas saindo do reduto religioso, da ideia de que tudo deveria encontrar fundamento em Deus, e partindo para isso que nós chamamos de humanismo, o homem apartando-se de Deus, em seu próprio pensamento. É nessa época também que surge esse pensador aí, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau é um dos primeiros que a gente estuda quando faz direito, logo no primeiro período a gente já ouve falar sobre ele. Jean-Jacques Rousseau foi um juiz filósofo, também francês, que propôs que o homem nasce naturalmente bom. Rousseau disse isso, o homem nasce bom, o homem é bom. O que corrompe o homem é o meio, é a sociedade corrompida na qual ele é inserido após nascer. Percebe então, irmãos, que o pensamento desses homens, desses iluministas, era totalmente contrário ao entendimento cristão, ao entendimento bíblico. O que é que a Bíblia nos ensina? Que o homem nasce bom ou mal? Mal, absolutamente mal. Em pecado, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Entretanto, esses homens começaram a dizer, não, é o contrário, o homem nasce bom. O que o corrompe é o meio. E, em especial, Rousseau propôs que, nesse meio que corrompe o homem, o principal elemento corruptor do homem é a propriedade privada. É o fato do homem possuir coisas. Então, Rousseau vai dizer isso. O homem nasce bom, é o meio que o corrompe, e nesse meio que o corrompe, o principal mal do mundo é a propriedade privada. Todo esse contexto acabou por desencadear naquele movimento que nós conhecemos como Revolução Francesa, que ocorreu no final do século XVIII, mais especificamente em 1789, que foi um movimento que ocorreu na França de deposição do soberano e da oligarquia, da realeza, então dominante na França. E por que é importante nós falarmos sobre a Revolução Francesa aqui? Porque a Revolução Francesa foi, em síntese, movimento contra a igreja, contra o cristianismo na França. Padres foram mortos, freiras foram estupradas e mortas. Nos primeiros tempos após a Revolução, os revolucionários mudaram a semana e colocaram a semana para ter 10 dias na França, com um objetivo muito claro, para que os cristãos não mais soubessem qual era o dia de domingo, para que os cristãos não mais distinguissem o domingo. Né? Algo que muitos querem fazer hoje, as pessoas não querem mais distinguir o domingo entre os outros. Mas os revolucionários franceses fizeram isso, tentaram mudar a semana para que tivesse 10 dias, para que o domingo não fosse mais possível de ser reconhecido, para que não se guardasse um dia, não se observasse um dia entre 7, no caso, os cristãos. Perceba que é novamente uma ideia de um Estado que deve estar contra a religião, um Estado que deve existir à revelia da religião. O homem deve organizar-se longe da ideia de um Deus. É basicamente isso. Algumas décadas depois, houve o que nós chamamos de Revolução Industrial. O homem passou a produzir as coisas, a produzir os seus produtos e serviços em larga escala, muito em função do descobrimento, da invenção das máquinas a vapor. Então houve uma migração das pessoas para as grandes cidades, surgiram as grandes metrópoles de fato do mundo, especialmente na Europa, Londres, Paris. E essa nova configuração social em que havia muitas pessoas
nas cidades, muitas pessoas trabalhando agora nas fábricas que agora existiam por causa das máquinas a vapor, produziu uma série de movimentos sociais, principalmente voltados para a luta quanto a direitos trabalhistas. Eu não trouxe aqui, mas há um gráfico que mostra o percentual de pessoas que viviam na pobreza mais absoluta ao longo dos séculos. Se você pegar ao longo do século, até o século XVIII, 95% das pessoas do mundo viviam na pobreza mais extrema. E 5 pessoas acima dessa linha. 5%, né? E 5 pessoas, né? 5% da população mundial vivia acima dessa linha. Os movimentos sociais que surgiram nessa época acabaram por dar uma configuração para que algumas pessoas lessem que essa desigualdade social era produzida pelas relações de trabalho que haviam na época. O resultado de tudo isso que eu estou mostrando é esse documento aqui, o Manifesto do Partido Comunista, um documento de 1848, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels. O que foi que esses homens disseram em breve resumo? Eles disseram que o mal da sociedade de sua época era a desigualdade social, a pobreza, o fato de existirem ricos e pobres, e isso era produzido em virtude da opressão que era causada pela classe dominante, que é a classe burguesa. Então, o marxismo, aquilo que nós chamamos de comunismo, ele nasce desse processo da fuga da política e da filosofia da religião, do nutrimento da ideia de que o homem pode existir e pode organizar-se em sociedade longe da ideia de um Deus. Isso vai se tornar interessante, irmãos, para a gente pensar daqui a pouco, porque alguém pode fazer a pergunta: ora, um cristão pode ser ao mesmo tempo cristão e marxista, ele pode nutrir um pensamento comunista, socialista? A gente começa a responder a pergunta agora: como o comunismo nasceu? O comunismo nasceu do ateísmo. Do ateísmo. O comunismo é fruto da ideia de que o homem pode desligar-se de Deus. Então a gente já começa a responder a pergunta agora. Passando para o próximo slide. Quais são as ideias centrais, então, de Marx e Engels? O Manifesto do Partido Comunista e a segunda obra mais importante de Karl Marx, que é o Capital, elas partem do materialismo dialético de Hegel, que é um filósofo alemão. E o que foi que ele propôs? O que foi que Hegel propôs? Ele propôs o materialismo dialético. O que isso significa? Para Hegel, a história se desenvolve em torno de proposições que se colidem e formam novas proposições. Então, o que foi que Hegel disse? Que o mundo gira em torno de uma tese que é contraposta por uma antítese e das duas nasce uma síntese. Por outro lado, essa síntese é uma nova tese, contra a qual uma nova antítese vai se sobrepor e sobe uma nova síntese, e assim sucessivamente. Então, o que é que Hegel dizia? Que o que move a história é a contraposição de ideias. Por isso que a ideia é chamada de materialismo. Por quê? Porque o pensamento de Hegel exclui a ideia de um Deus que conduz a história, que determina as coisas pela sua providência. Hegel disse: não, a história não é conduzida por um Deus, pela providência de um Deus, mas a história é conduzida simplesmente pelo confrontar de ideias sucessivo. Marx se apoderou dessa ideia e a adaptou à realidade que ele viu, que ele tentou interpretar. O que foi que Marx fez? Marx pegou a ideia de Hegel e aplicou às relações trabalhistas. Hegel disse que a história é movida pela confrontação de teses. Marx pega essa mesma ideia e diz que a história é movida pela luta de classes. Então ele vai dizer que o homem, que a sociedade sempre se moveu em torno de uma luta de classes, que sempre houve classes e que essas classes sempre se degladiaram. O fio condutor da história no pensamento de Karl Marx, portanto, é a luta de classes. E ele condensa esse conceito de luta de classes no seu tempo no conceito de mais-valia. O que era mais-valia? Era a tese criada por Marx e que já foi refutada, de que o trabalhador recebe menos do que ele produz. Então Marx viu isso: olha, o trabalhador daquela fábrica tal, ele produz 100, mas ele recebe 50. Esses 50 que ele produziu e que ele não recebe, a isso Karl Marx chamou de mais-valia.
Tanto é que na sua obra, no Manifesto do Partido Comunista, ele diz: proletariado do mundo inteiro, univos, né, contra a burguesia, contra os empregadores. Então, o pensamento de Karl Marx é um materialismo histórico dialético. Ele pega a história e aplica um materialismo dialético para dizer que o que conduz o mundo é a luta de classes, certo? Por isso, Karl Marx propôs o quê? A extinção da propriedade privada. Para Marx e para Engels, o homem não deve ser dono de absolutamente nada. A propriedade privada deve ser extinta, retomando o que Rousseau disse, que a propriedade privada é o que corrompe o homem. Então Marx disse: não deve haver propriedade privada e todos os meios de produção, as fábricas, as empresas, os serviços todos, devem ser estatizados. Ou seja, o Estado, o governo, deve proporcionar tudo, tudo deve pertencer ao governo e ser dado como mordomia ao homem. Tudo deve ser fornecido pelo governo, tudo deve passar pela mão do governo, tudo deve ser estatizado, tudo deve receber o selo estatal do governo. Por isso, Marx propôs que a sociedade ideal deveria passar por 2 estágios. Está um pouco baixo aqui, mas talvez dê para ver. O primeiro estágio ele chama de socialismo, que é a ditadura do proletariado. O proletariado era a classe que ele chama de dominada, os trabalhadores, os operários, é o proletariado. Então Marx disse o seguinte: tudo deve ser estatizado, tudo deve ser do governo, e nessa nova fase haverá uma ditadura do proletariado, da classe trabalhadora. Tudo pertencerá a ela por meio do Estado. E o final de tudo isso, lá na frente, é o Estado que nós chamamos de comunismo. Na sua obra, esse Estado final, que ele chama de comunismo, é um Estado no qual não existe governo, não existe nenhum tipo de autoridade, e todos vivem na mais absoluta igualdade, todos possuindo apenas aquilo que precisam, e o homem não agride o seu próximo. Então, em breve resumo, o pensamento de Marx é esse: a luta de classes é o que conduz o mundo, a mais-valia era a forma, na sua época, de exploração dos trabalhadores, e por isso ele propõe a extinção da propriedade privada, a estatização dos meios de produção, e que a ditadura do proletariado seja a nova forma de organização social. O pensamento de Marx, em resumo, é esse. Então, desde já nós vemos que, passando para o próximo, esse é um pensamento que vai de encontro ao que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina, entretanto, irmãos, que a história é conduzida pela providência divina. O que a Bíblia nos apresenta é isso. O mundo é conduzido, a história tem como fio condutor o desígnio de Deus, a vontade clara, consciente dos desígnios e dos decretos de Deus. Não é a luta de classes que conduz o mundo. Por isso que o nome é materialismo. O nome da corrente filosófica lá de Hegel e que Marx tomou. É materialismo porque exclui a ideia de um Deus que conduz a história. É puramente material, não há um Deus que conduz nada, mas tudo acontece apenas pela confluência de causa e consequência. A Bíblia nos ensina, irmãos, o contrário, que a história é conduzida, ao contrário, pela providência divina. A Bíblia também nos ensina, irmãos, que o problema central do mundo é o pecado, e em especial a maldade natural do homem, e não a pobreza ou a opressão social, nem qualquer outro problema de ordem meramente cultural. Então aqueles homens ensinaram que o problema do mundo era a pobreza, a propriedade privada, a opressão social. Por outro lado, a Bíblia nos ensina que o problema do mundo, na verdade, é a maldade do homem. É a maldade que está no coração do homem, no interior do homem. Eu queria que alguém lesse esse texto para mim, Marcos capítulo 7, versículo 15. Esse é um texto em que os fariseus confrontam Jesus Cristo. Alguém lembra pelo quê? Porque os seus discípulos não lavavam as mãos. Um costume que não era simplesmente sanitário, mas cerimonial da religiosidade de Israel também. E Cristo responde de maneira contundente. Olha, o que contamina o homem não é o que entra nele. Porque o que entra, Cristo vai dizer, sai para o lugar escuso. O que contamina o homem é o que está no seu interior. Do seu coração é que brota tudo. Ele vai dizer adultérios,
contaminações, imundícia, idolatria. O que é que Cristo estava ensinando? Qual é o problema do homem? Qual é o problema do mundo? É a maldade intrínseca ao coração do homem. Essas ideologias, em especial a que nós estamos falando hoje, o marxismo, elas são anticristãs porque elas rejeitam isso. Elas rejeitam o conceito de pecado e elas substituem o pecado pela ideia de opressão social, de pobreza. Eles vão dizer, olha, o problema do mundo é a opressão social, é a falta de educação pública, é a falta de saúde pública. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo de um deputado falando sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro e por causa do problema da criminalidade, e ele dizia, o governador do Rio de Janeiro, o Paulo Pezão, né, que está em exercício, é do PMDB, assim como o presidente, Michel Temer, e ele é um deputado da oposição à esquerda, que é o PSOL, e ele dizia, o problema da violência no Rio de Janeiro é a falta de políticas públicas, é a falta de presença do Estado, é a falta de educação, de saneamento básico. Veja, como cristãos, o que é que nós acreditamos na verdade? O que é que gera, o que é que faz com que o homem seja violento? É a maldade que existe no seu coração. Isso pode ser acentuado por fatores outros, mas em essência, o homem ataca o seu próximo porque ele é mau, porque ele é caído. Exatamente. Percebeu? Percebam que quase todos os políticos que nós ouvimos na televisão, eles tentam desmistificar isso, trocando o conceito de pecado que nós como cristãos defendemos por essas coisas. Falta de escola, falta de tal. E tudo isso é a raiz disso aqui, de excluir Deus e o pecado da vida social e substituir por essas outras coisas. Pode falar, Vera. Exato. Perfeito. Então a Bíblia já nos ensina isso, que o problema central do homem é a sua própria maldade e não os aspectos culturais que o cercam. Os defeitos da nossa sociedade, na verdade, são consequência da nossa maldade, e não o contrário. Ademais, a propriedade privada é biblicamente assegurada pelo 8º mandamento. O que diz o 8º mandamento? Não furtarás. Ora, não faria sentido nenhum a Bíblia dizer não furtarás se não houver propriedade. Se não houver propriedade. Então a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. A propriedade privada é um direito assegurado ao homem, biblicamente. Biblicamente. E por uma razão muito clara. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 1, de 26 a 28, Deus deu o que nós chamamos de mandato cultural ao homem. Qual é o mandato cultural? É quando Deus disse que o homem deveria reproduzir, multiplicar sobre a terra, não é isso? E um dos verbos que aparece ali é dominar sobre a criação, não é? Dominai, dominai. Veja, a ideia de dominar traduz a ideia de tornar-se dono, tornar-se senhor de algo. Tanto é que a palavra domínio vem da palavra latina domini, que significa senhor. A oração dominical é a oração do Senhor, não é a oração do domingo. É a oração do Senhor, que o Senhor ensinou. Veja, dominar é tornar-se senhor, é tornar-se proprietário de algo. Então Deus ordenou que o homem se aproprie da terra, das coisas que há no mundo, com respeito ao seu próximo, obviamente. Mas a propriedade faz parte do mandato cultural do homem. É por meio da propriedade privada que o homem domina e rege a criação. Então, qualquer tipo de ideologia, irmãos, que nos diga que a propriedade privada deve ser extinta, ela deve ser tida como anticristã, pois a propriedade nos foi dada pelo próprio Deus. É um direito divinamente assegurado. No livro de Leland Ryken, que é o Santos no Mundo, Como Viviam os Puritanos, no capítulo em que ela trata sobre propriedade privada e comércio, o Leland Ryken cita o escrito de uma puritana, de uma mulher escritora puritana, e que teve os seus cavalos roubados. Alguém roubou os seus cavalos. Ela tem uns cavalos no estábulo, alguém foi lá e pegou. E em um de seus escritos, aquela mulher disse: por mais que eu não ame as coisas que eu tenho, devo reconhecer que aqueles cavalos, pela divina providência, eram meus. Ela diz isso. Por mais que eu não ame a propriedade, nós não devemos amar as coisas,
amar o dinheiro, amar as propriedades. Mas nós devemos reconhecer que as coisas que nós temos nos foram dadas para sermos proprietários pela divina providência. Então, na doutrina comunista, o Estado aparece como redentor do mundo, substituindo a figura de Cristo como Salvador do universo. Perceba, nós acreditamos que o problema do mundo é o pecado, e a solução para isso é o Messias enviado, é Jesus Cristo. O comunismo muda a lógica e diz que o problema do mundo é a opressão social. E qual é o remédio para isso? A intervenção do Estado, o fim da propriedade privada, a estatização dos meios de produção. Então o Estado aparece como uma figura redentora, como um Deus redentor, realmente. Vejam o paralelo que eu tracei. No comunismo, no socialismo, a propriedade privada é o pecado. Não é? A propriedade privada substitui a ideia que nós temos de pecado. A pobreza é o efeito da queda no comunismo. Nós acreditamos que o pecado nos causou males de toda ordem. O comunismo coloca isso apenas na questão da pobreza. No comunismo, a burguesia substitui o papel de Satanás. No cristianismo, Satanás é o agente do mal do mundo. É aquele que tenta o homem, é aquele que oprime o homem com o pecado. No comunismo, esse lugar é ocupado pela burguesia. No comunismo, o Estado é o Deus redentor. Foi o que eu falei agora. Opa! Não sei. Não diria isso. Nesse sentido. Nesse sentido, exato. Ricardo. Eu vou deixar para comentar isso mais na frente, certo? Porque o que o Ricardo está dizendo faz algum sentido. De fato, isso que a gente está dizendo praticamente não existe mais no mundo. Porque o comunismo, como sistema político e econômico, ele basicamente não existe mais. Entretanto, no terceiro ponto, a gente vai perceber por que isso é relevante. Aí eu vou deixar para tratar um pouco mais na frente. Combinado? Giovana, pode falar. Exato. A gente chega lá. Então, nessa primeira parte que a gente está falando, o Estado se torna um Deus redentor. O partido é a encarnação da divindade. No cristianismo, quem é a encarnação da divindade? Quem é? É Jesus Cristo. Ele é o Deus encarnado. No comunismo é o partido, né? O proletariado é o povo da aliança, né? No cristianismo são os cristãos. Mas quem é o povo da aliança no comunismo? A classe operária, o proletariado. E o comunismo final, aquele Estado final sem Estado, é a esperança escatológica. A nossa esperança escatológica é a volta de Cristo.
No comunismo, a esperança escatológica é esse estado final que é chamado de comunismo, no qual não existe propriedade nenhuma, nem governo, nem nenhuma forma de dominação, uma sociedade aparentemente perfeita. Pode falar. Em sala de aula, um marxista dizer que a figura mais semelhante a Jesus Cristo que nós temos no mundo, a figura mais semelhante seria Marx. Realmente. Veja o que Hugo Chávez falou, né, um socialista muito célebre aqui na América Latina. O Cristo verdadeiro é o da propriedade comum. Era comunista mais do que socialista. Era um comunista autêntico, anti-imperialista, um termo muito comum na América Latina, né, anti-imperialista. Inimigo da oligarquia, inimigo das elites e do poder. Você perceba como os comunistas, eles de fato encaram a sua posição política como algo, como um credo religioso mesmo. É uma proposta de redenção do homem. Então, a gente tem que tirar um pouco da nossa mente, não, é simplesmente uma proposta política, não, é uma proposta de religião, de credo. É algo no qual se propõe que o homem seja redimido por meio desse sistema político. O próximo slide vai trazer uma frase enorme de Marx. Acho que eu vou ter que ler aqui, porque ali está um pouco cortado. Mas veja o que Marx disse. O comunismo é a abolição positiva da propriedade privada, como eu falei, da autoalienação humana e, pois, a verdadeira apropriação da natureza humana, através do e para o homem. Ele, o comunismo, é, portanto, o retorno do homem a si mesmo, como um ser social, isto é, realmente humano, um regresso completo e consciente que assimila toda a riqueza da evolução precedente. O comunismo, como um naturalismo plenamente desenvolvido, é humanismo, e como o humanismo plenamente desenvolvido é naturalismo. É a resolução definitiva do antagonismo entre o homem e a natureza, e entre o homem e seu semelhante. É a verdadeira solução do conflito entre existência e essência, entre objetificação e autoafirmação, entre liberdade e necessidade, entre indivíduo e espécie. É a resposta ao enigma da história e tem conhecimento disso. Perceba como Marx tratava as suas ideias. Ele diz que é o comunismo que redime o homem com a natureza, com o seu próximo, consigo mesmo. Ora, isso é exatamente o que a Bíblia fala, falando de Jesus Cristo. A Bíblia diz que em Cristo nós seremos reconciliados com a natureza, porque a natureza aguarda a renovação das suas mazelas por causa do pecado, que em Cristo nós somos reconciliados com o nosso próximo, conosco mesmo. Entretanto, Marx disse que tudo isso acontece aonde? No comunismo. Então não há dúvidas que o comunismo é uma proposta mais do que política, é uma proposta de credo religioso, é uma proposta de cosmovisão completa. Próximo slide. Opa, quem foi? É uma doutrina. Perfeito. Então, exatamente por isso é que os comunistas, desde o início, foram totalmente avessos à existência de outras religiões em seus países. A frase mais famosa de Marx é que a religião é o ópio do povo. Os comunistas eram todos ateus, agnósticos declarados. Lenin, que foi quem instaurou a Revolução Russa e na prática o comunismo na Rússia, como Ricardo falou, ele disse o seguinte: a guerra contra quaisquer cristãos é, para nós, lei inabalável. Não cremos em postulados eternos de moral e haveremos de desmascarar o embuste. A moral comunista é sinônimo da luta pelo robustecimento da ditadura proletária. Foi o que ele disse: não cremos em postulados eternos de moral. O comunismo é, por essência, uma ideologia relativista, que não crê em absolutos morais. É por isso que o Partido Comunista aqui no Brasil, alguns partidos comunistas, fomentam o homossexualismo. E os partidos comunistas na Rússia perseguem os homossexuais. Porque não há postulados eternos de moral, eles são relativistas em essência. Então, passando... Por isso é que o comunismo, ao longo da história, principalmente no último século, matou cerca de 100 milhões ao redor do mundo.
basicamente por dois fatores: pelo poder excessivo que o comunismo dá ao Estado, isso, especialmente desarmando a população, coisa que todos os socialistas fizeram, desarmar a população civil, e principalmente porque quando o Estado distribui os serviços e produtos, inclusive os alimentos, fatalmente há o advento da fome, já que não há o interesse empresarial no fornecimento de produtos, e basicamente as pessoas morreram aos montes, aos milhões nos países por causa dessas duas coisas, ou por causa da perseguição estatal, ou por causa da fome, da pobreza mais absoluta. O maior perseguidor da igreja cristã é um país comunista. Há mais de 10 anos, se Vilma tivesse aquela, eu ia saber dizer, mas há muito tempo, a Coreia do Norte, só você olhar lá, todo ano, número 1. Número 1. Não são os países islâmicos, que são grandes perseguidores também, mas o maior perseguidor, o país mais fechado ao evangelho, é um país que mantém essa estrutura, em maior ou menor grau, mas mantém essa estrutura de dominação. É importante dizermos, irmãos, que os documentos do Supremo Concílio, da IPB, das reuniões de 54 e 56, há 2 documentos, eu fiz uma pesquisa rápida sobre esse assunto nos documentos da IPB, esses 2 documentos denotam a posição oficial da IPB, considerando o marxismo como uma ideologia anticristã. Os 2 documentos, eles dizem lá, as posições marxistas ferem o ideal da fé cristã. Em 2006, um presbitério, não lembro de onde, acho que presbitério de Botucatu, mandou uma consulta ao Supremo Concílio quanto ao caso de um presbítero de uma determinada igreja que filiou-se a um partido marxista. A consulta ao IPB era para que o Supremo Concílio diga se pode, se há alguma contrariedade. A resposta da IPB foi bem evasiva. O Supremo Concílio disse que há liberdade de associação no Brasil, as pessoas podem se filiar aos partidos que quiserem e cabe ao presbitério, se for pastor, ao conselho da igreja julgar os demais casos. Quer dizer, foi uma resposta bem evasiva, porque o que nós sabemos é que, na verdade, é que isso não deveria ser feito, né? É uma ideologia frontalmente contrária aos ideais cristãos. Próximo slide vai mostrar o seguinte. Gelda. Verdade. Isso que Gelda falou é muito importante, porque eu constatei isso na prática. Eu vou abrir minha vida pessoal aqui. Na eleição de 2016, eu vou confessar aos irmãos, votei em branco para prefeito e ia dar voto de legenda para vereador, posição pessoal minha. E o meu voto de legenda ia para o PSC, Partido Social Cristão. Entretanto, aí eu fui checar em que coligação no município, já que o voto de legenda iria para as cotas, entre aspas, para a eleição do vereador, esse partido estava inserido. Quando eu fui olhar, o PSC, Partido Social Cristão, estava na mesma coligação do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Aí eu desisti e os 2 foram brancos. Mas é só para exemplificar e para, na verdade, firmar isso que Gelda disse. A nível municipal, essas coisas se diluem, porque a gente não tem... Às vezes nem os membros dos partidos não sabem. Entra no de fulano, fulano daquele partido, eu vou ajudar ele, e se filia. Mas, enfim, o que a gente queria fixar é que essa ideologia, ela é uma ideologia anticristã por todas essas razões. Entretanto, como o Ricardo falou, e é verdade, o comunismo como sistema político e econômico, ele basicamente não existe. Ele foi instaurado pela primeira vez na Rússia, em 1917, na Revolução Russa. A Rússia anexou vários outros países e formou a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, e outros países tornaram-se, basicamente no Oriente também, socialistas, comunistas, adotaram esse regime político. A China,
tantos outros, né? Países na Oceania. Aqui na América Latina nós temos um exemplo histórico ainda, né? Já se abriu bastante, mas Cuba foi e é ainda um representante do sistema comunista no mundo. A Venezuela é um sistema muito próximo realmente da estatização total, mas à luz do ensino de Marx não seria exatamente um comunismo nato. Entretanto, como nós sabemos, a partir do final do século XX, a maioria dos países abriram-se ao capital, ao capitalismo, como nós chamamos. E o comunismo como sistema político, ele não mais existe basicamente no mundo. E os países que ainda se declaram assim, na verdade, se abriram bastante ao mercado internacional. Tudo isso tornaria aparentemente irrelevante o que eu estou dizendo. Por que falar de uma coisa que basicamente não existe? Não é? Por que falar? Seria sem sentido, por exemplo, eu trazer um estudo aqui sobre bruxaria. Por que não devemos buscar a bruxaria? Ora, é uma coisa que aparentemente está na Idade Média ainda, né? Aparentemente não faz sentido eu falar de nada disso. Entretanto, irmãos, muito embora como sistema político o comunismo basicamente não mais exista, ou exista de maneira muito fragmentada, muito dilapidada, como sistema filosófico e como sistema ideológico, ele ainda existe, e de maneira muito forte. Vejam bem, o comunismo como sistema econômico e político puro não teve grande penetração no Ocidente. A maioria dos países comunistas foram países do Oriente, do continente, do hemisfério oriental. Assim como não perdurou na maioria das nações que o adotaram. Isso é verdade. Os marxistas perceberam que, no Ocidente, o comunismo não prosperou em razão das raízes morais judaico-cristãs que constituem a maioria das culturas ocidentais. Então, o comunismo não teve sucesso no Ocidente. E os comunistas perceberam por quê? Porque a base da cosmovisão cristã no Ocidente, ela é um empecilho à instauração do comunismo na maioria dos países. O que é que o comunismo prega? O que é que o comunismo quer no final de tudo? A extinção da propriedade privada e a estatização de tudo. Entretanto, no Ocidente, nós temos certos valores que impedem isso. Por exemplo, o ideal de família. O ideal de uma família monogâmica, uma família heterossexual, que no Ocidente ainda é dominante. Foi. Sob a pressão do povo. Eu ia falar disso agora. Quando se cogitou que João Goulart iria instaurar o comunismo no Brasil, isso na década de 62, por ali, houve uma marcha no Rio de Janeiro, a Marcha das Famílias, que era contra o comunismo. Você vê, o que é que eu estou querendo destacar com isso? É que um ideal cristão de família é contrário ao ideal comunista. Ora, quando nós pensamos em família, na ideia de você pertencer a um clã familiar, nós estamos falando ao mesmo tempo na ideia de manutenção de patrimônio. Patrimônio. Veja só, lá em Provérbios há um texto que recomenda que os pais garantam herança para os seus filhos. Isso fala de patrimônio, não é? Um bom pai, um pai minimamente responsável, o que é que ele deve fazer? Ele deve prover patrimônio para a sua posteridade. Não é isso? É por isso que ser perdulário é pecado, ou seja, gastar com excesso, dilapidar o seu patrimônio ao todo é pecado, e na lei civil há uma hipótese, no Código Civil diz que se o indivíduo fizer isso, ele pode ser interditado pelos seus familiares. Porque é direito dos familiares, dos descendentes, receber patrimônio dos seus ascendentes. Então veja que a ideia de família é um obstáculo ao ideal comunismo, ao ideal comunista, porque a ideia de família nos incentiva a conservarmos patrimônio dentro da nossa casa. O ideal de trabalho. O cristianismo nos ensina que nós devemos trabalhar, servir ao nosso patrão como quem serve ao próprio Cristo. Lá em Colossenses, diz isso, Colossenses, né? Como quem serve ao próprio Cristo. Olha,
Isso é um empecilho ao ideal marxista de colocar na nossa cabeça que patrão e empregado são inimigos. A ideia de moral cristã é um empecilho ao comunismo, porque o comunismo é uma moral, é uma ideologia amoral, é uma ideologia relativista. Então os comunistas perceberam isso. Olha, o comunismo não pode ser implementado no Ocidente porque há bases morais que impedem isso. Então, para que o comunismo seja implantado no Ocidente, antes, as bases morais do Ocidente devem ser destruídas. E foi isso que eles tentaram fazer. Próximo slide. Vai falar sobre superestrutura e infraestrutura. Vou descomplicar aqui. Marx acreditava que a infraestrutura era a economia e os valores eram a superestrutura. E ele dizia, não tem como mexer na superestrutura, você mexe na infraestrutura. Trocando em miúdos. Se nós arrumarmos a economia, no pensamento de Marx, os valores também serão mudados. Os comunistas que vieram depois de Marx perceberam que não é assim, é o contrário. Para mudar a configuração política e econômica de uma sociedade, primeiro você tem que mudar os seus valores, os valores que permeiam uma sociedade. Então esse comunista, que é Antonio Gramsci, que é um socialista italiano, ele disse o seguinte, o partido dirige a classe penetrando em todas as organizações nos quais a massa trabalhadora se agrupa e realizando nelas e através delas uma sistemática mobilização de energias segundo o programa da luta de classe, bem como uma ação de conquista da maioria para as diretrizes comunistas. Esse indivíduo foi um socialista que foi perseguido pelos fascistas na Itália, por Antonio Mussolini, e o que foi que ele percebeu? Que no Ocidente, nos países cristãos, não havia como implementar o comunismo por causa das bases cristãs. Então, o que é que nós vamos fazer? O que é que os comunistas vão fazer? Os comunistas vão se infiltrar em cada reduto intelectual da sociedade para, aos poucos, num trabalho de décadas, transformar a sociedade, mudar os seus valores, de modo que, progressivamente, as pessoas comecem a aceitar e pedir por intervenções do Estado na sociedade. Então, dois conceitos muito próprios da filosofia de Gramsci são ocupação de espaços. Os comunistas deveriam ocupar espaços, aonde? Nas universidades, nos programas de televisão, né, nas academias de cinema, né, entre os artistas, os diretores de cinema e de teatro. Pode falar, Caio. Nas igrejas, bem lembrado, muito bem lembrado, nas igrejas. E a questão da hegemonia. Gramsci disse que deveria haver uma hegemonia, ou seja, os comunistas deveriam influenciar a sociedade de uma maneira tal, com os seus ideais, a ponto de que no futuro houvesse uma hegemonia de pensamento. E nós chegamos nesse estágio. Quem aqui está na universidade? Levanta a mão. Só. É ali, tá. Se você chegar na universidade fora da cartilha, o que acontece? Fascista, homofóbico, racista, taxista. Ou não é assim? Se falar fora da cartilha, se na educação não for partidário de Paulo Freire, Jean Piaget, essa turma toda, professor atrasado. Isso aí está doido. Isso aí ainda bota os meninos para se ajoelhar no milho. Né? Professor arcaico. Isso aí não existe. Se não for partidário do socioconstrutivismo na educação, professor arcaico demais. Se criou o quê? Uma hegemonia de pensamento no Brasil e na América Latina em torno do marxismo. Outro personagem bem influente nessa conquista da cultura pelos marxistas é a Escola de Frankfurt. Alguns filósofos alemães, o mais famoso deles, um indivíduo chamado Herbert Marcuse, se reuniram nessa escola e produziram escritos falando exatamente disso, que os comunistas deveriam ocupar espaços. Por isso é relevante nós falarmos disso. Porque em que pese nós não tenhamos uma ameaça hoje clara de um golpe de Estado, um golpe militar comunista, como houve em Cuba, uma revolta militar do Partido Comunista, não há aparentemente essa ameaça clara hoje. Entretanto, os ideais, eles ainda estão permeados na sociedade. Então, o próximo slide vai mostrar que os comunistas passaram a ocupar os redutos intelectuais dos países ocidentais e, aos poucos, infiltraram os termos do marxismo gramsciano na cultura. Assim,
Sobre o conceito de luta de classes marxista foi diluído sob a forma de várias rivalidades. Então, Marx falou lá atrás da luta de classes. Os novos comunistas diluíram esse conceito em forma de várias rivalidades. Então, por exemplo, brancos contra negros. Eles diluem essa rivalidade, esse ódio, né? Ricos contra pobres. Heterossexuais contra toda essa classe aí que eu botei. LGBTR, 666 no final. Certo? Tá. Né? Homens contra mulheres. Opa. Então, esse conceito de luta de classes, que é lá atrás de Marx, ele foi diluído sob a forma dessas várias rivalidades. É só você perceber que essa turma da esquerda mesmo, desse PT, PSOL, a turma ali, as ONGs, a CUT, o MST, hoje em dia o negócio dos estudantes, né, a UNE, o discurso é sempre esse, é de rivalizar as coisas. É homens contra mulheres. As mulheres são oprimidas, os homens são os malditos que existem no mundo e os opressores e tal, brancos contra negros, né? E aí nós temos um tanto de cotas aí que a gente vê, LGBT e tudo mais contra heterossexuais, uma verdadeira guerra que se criou entre essas duas, entre aspas, classes, ricos contra pobres, etc., indígenas contra, entre aspas, civilizados, latino-americanos contra estadunidenses, né? Americanos dos Estados Unidos. Tudo isso é a diluição do conceito de classes que Marx propôs. Próximo slide. Esse texto aqui é o texto do primeiro congresso do Partido dos Trabalhadores, do PT, lá de 91. E eu trouxe aqui para mostrar como isso, de fato, está enraizado na ideologia desses partidos. Veja o que é o partido que diz isso, não sou eu. No atual período, a disputa da hegemonia, foi o que Gramsci falou, supõe uma ação simultânea no terreno político, social e ideológico. Engloba o trabalho nas instituições onde atuamos no sentido de alargar as fronteiras da participação da democracia, da cidadania, da afirmação da sociedade sobre o Estado. Inclui a diversidade das lutas sociais não institucionais e nem sempre legais. Por isso que os partidos de esquerda apoiam grupos como MST, MTST, que são grupos ilegais, que ocupam o que é dos outros. Por quê? Está na ideologia deles, ó. Nem sempre legais, lutas nem sempre legais. Envolve disputa de ideias, construção de uma nova cultura, de uma nova ética. O que é que eles querem? Substituir a ética cristã por uma nova ética, de uma nova solidariedade social que se contraponham aos valores dominantes. Em resumo, disputar a hegemonia hoje significa construir um enorme movimento social. Então, o que é que o comunismo moderno quer, o socialismo moderno quer? Ele não quer dar um golpe militar de Estado. Não. Ele quer transformar os nossos valores culturais com um objetivo político lá na frente. É a tudo isso que nós chamamos de marxismo cultural. Não é mais político. Não é mais, a princípio, econômico. Não é num golpe de Estado. Não é num golpe militar. Não é pela força. Né? Não é montando um exército e indo para o meio do mato, como Che Guevara e Fidel Castro fizeram. É nas universidades. É nas escolas. É nos conselhos pastorais. É em tudo isso que eles têm procurado impor e diluir a sua moral, a sua ética. Com esta dinâmica, os socialistas têm buscado e, em certa medida, conseguido alterar os valores que permeiam a sociedade, com o fim último do domínio estatal total sobre o povo. Então, o que é que os partidos de esquerda, os socialistas no Brasil e no mundo têm defendido, especialmente na América Latina? Aborto. Quase todos os partidos
orientados à esquerda, são defensores da legalização do aborto, drogas, liberação das drogas, incentivo à promiscuidade sexual, negação da responsabilidade individual. Negação da responsabilidade individual. Então, os partidos de esquerda são aqueles que vão dizer, olha, o indivíduo que comete um crime, ele cometeu porque são as condições sociais que o levaram a isso. Pode baixar muito. O outro amarelo também. Isso. São as condições sociais que o levaram a isso, né? Vítima da sociedade. Então, veja que essa relativização da responsabilidade individual do indivíduo sobre os seus atos. Eles defendem ainda vitimização de certas classes sociais, como eu estava falando, o socioconstrutivismo na educação, a pedagogia do oprimido, teologia da libertação em missão integral. Aí vou dar uma pausa aqui. Opa. Eu acho que é o retorno. Desliga o amplificador ali. É. Dá para ouvir bem assim, né? Apesar do ruído, mas a gente continua assim. Então, onde era que eu estava? A gente falou aqui sobre teologia da libertação e missão integral. É importante dar uma pausa nisso. O que são essas coisas? São movimentos, a teologia da libertação na Igreja Católica e a missão integral na Igreja Protestante, que propõem um atendimento ao homem, eles dizem, em sua totalidade. Então, na prática, o que é que esses movimentos fazem? Eles visam o social mais ou tanto quanto o espiritual. Então, os movimentos de teologia de libertação e missão integral, eles tratam as necessidades físicas e sociais do homem, econômicas, com tanta importância quanto o pecado, muitas vezes com mais importância. Isso é um efeito da marxização da sociedade na religião. A grande maioria dos teóricos da teologia da libertação e da missão integral tem orientação marxista, tem orientação socialista e tem colocado isso no seio da religião. A relativização das artes é uma das lutas do movimento socialista. Hoje em dia, qualquer coisa é arte, né? Você pega um balde de tinta. E tratando a ideia de ação social como um ato de redenção, realmente, redenção da alma. Vitor.
Bom, tem um vídeo de uma deputada do PT, que é aquela Érica Cocai, que é do Distrito Federal, em que ela dá uma palestra e ela diz que nessa luta dos movimentos socialistas de destruir a moral cristã, a última barreira, no entender dela, é a barreira do incesto. Ela diz que é a última barreira. Quer dizer, no pensamento dela mesma, os partidos socialistas têm que tentar destruir a moral cristã até chegar no último limite, que é talvez a coisa mais absurda na nossa mente, que é o incesto, né? O pai ter relacionamento com sua filha ou a mãe com o filho. Entretanto, o que foi que a gente teve nesse BBB agora? Né? Começa assim, há 20 anos atrás foi o primeiro homossexual que eles botaram lá. Agora eles botaram, nem ficou claro, nem foi aquela coisa descarada, mas fica, né, você fica naquela ideia, mas... Então começa dessa forma, e tudo isso para, de fato, desconstruir essa nossa cultura cristã. Pode falar. É. É verdade. Exato. Então esses movimentos, alguém mais ia falar? Então esses movimentos têm lutado por tudo isso. Próximo slide. O resultado disso, aonde é que isso chega? Por que eles fazem isso? O resultado mais imediato disso é o progressivo, o resultado mais imediato e progressivo do marxismo cultural tem sido o crescimento progressivo do Estado, cada vez mais atuando em áreas nas quais não está biblicamente autorizado. Então é mais ou menos o seguinte: os movimentos de esquerda chegam para o pessoal, chegam para as mulheres e dizem: olha, esses homens, eles são os malditos, são os fascistas, capitalistas. Eles estão oprimindo vocês, as mulheres são oprimidas na nossa sociedade, é um absurdo. Aí muitas mulheres lá fora, o movimento feminista, compram o discurso. É verdade, isso é um negócio danado, isso é um absurdo. O que é que nós vamos fazer? Vamos criar a Secretaria da Mulher, nas prefeituras, nos estados, no ministério, né? E diversos cabides de cargos públicos. O que é que isso faz? Com que o Estado cresça. Mesma coisa acontece com o movimento LGBTZ, né? 666. Mesma coisa acontece com isso. No Brasil, o Brasil é um país homofóbico. 2 homossexuais morreram em 10 anos. É um absurdo. O Brasil é um país... Não existe, é o país mais atrasado do mundo. Vamos criar a Secretaria da Defesa dos Direitos e não sei o quê. E a Ancine vai fazer 10% dos filmes, vai ser sobre boiola. E nós vamos... Tudo isso faz o quê? Com que mais pessoas sejam contratadas pelo Estado para exercer funções públicas, vão ser pagas com dinheiro de quem? Dos contribuintes, dos pagadores de impostos. E o que é que tudo isso faz no final? Com que o Estado cresça cada vez mais. E à medida em que o Estado cobra mais impostos, ele tira as riquezas do domínio privado e passa para o domínio público. O que é isso? Estatização da propriedade privada e aumento do Estado. Não era o que Marx queria? Não era o que Marx queria? Sim ou não? Sim. Está vendo onde é que vai dar no final? Por que eu disse que são áreas nas quais o Estado não está biblicamente autorizado? O que é que o Estado está biblicamente autorizado a fazer? Queria que 2 pessoas lessem esses textos. Uma pessoa abre aí Romanos 13, 3 e 4, e outra 1 Pedro 2, 13 e 14. Pode ler.
O de 1 Pedro. Esses dois textos em que os apóstolos Paulo e Pedro falam sobre a atribuição do magistrado civil, eles condensam a atribuição do governo em basicamente duas coisas, não sei se vocês perceberam: a punição do mal, dos malfeitores, e o louvor de quem faz o bem. Ora, percebam o detalhe que eu quero que vocês percebam aí. A Bíblia não diz que o Estado deve fazer o bem. A Bíblia diz que o Estado deve louvar quem faz o bem e punir quem faz o mal. A atividade do Estado é uma atividade reativa, é de reação. Se o indivíduo faz o mal, o Estado o pune. Se ele faz o bem, o Estado o louva. É isso que o Estado deve fazer. Filo de Alexandria, que foi um filósofo contemporâneo de Jesus Cristo, falou o seguinte sobre Moisés. Ele elogiou Moisés porque Moisés era um líder político, civil, que promovia a censura e punição de acordo com a lei para os malfeitores e louvor e honra para os benfeitores, mais uma vez, de acordo com a lei. Você veja que Pedro e Paulo provavelmente também tomaram o seu escrito, partiram do ensinamento de Filo de Alexandria e canonizaram isso. Então, qual é a atribuição do Estado? É punir o mal, é garantir justiça e garantir o cumprimento de contratos, de acordos. É aquilo que R.C. Sproul disse, ele condensou a atividade do Estado em 3 atividades: a proteção da pessoa e da vida, do patrimônio e a garantia da honestidade. Essa é a função do Estado. Entretanto, os movimentos sociais, os socialistas e hoje em dia todo mundo acredita que é função do Estado promover saúde, educação, transporte, esporte, né? Cultura, arte, cinema, tudo é função do Estado. Petróleo, quem tem que cavar lá para buscar o petróleo é o Estado, é a Petrobras. Percebam que tudo isso é fruto de uma cosmovisão que se afastou da Escritura, porque biblicamente nada disso é função do Estado. Entretanto, a maioria dos cristãos não tem conhecimento disso e pensam de acordo com a cartilha estatal mesmo, da cosmovisão do mundo. Ainda acham assim. Ainda é muito. Em resumo, o que o Estado deveria promover é segurança e administração da justiça. Basicamente isso. Para cumprimento dos contratos e punição do mal. É basicamente a função do Estado. Tem um economista que eu não lembro se foi Thomas Sowell, agora não me falha, mas ele disse que a maioria das pessoas não acreditam que podem pagar por saúde e educação. Se for dizer isso, olha, o Estado não deveria dar saúde e educação, como é que os pobres vão pagar? Aí um economista disse o seguinte: as pessoas acreditam que não podem pagar por saúde e educação, mas que podem pagar para que o Estado lhes dê saúde e educação e ainda pague os seus funcionários. Não é um contrassenso? Aí como é que os pobres vão pagar por saúde e educação? Eles já pagam com seus impostos. Ele deixa o povo pobre. Ele retira a riqueza do domínio privado e, entre aspas, produz o bem, muitas vezes mal feito, porque quem administra a coisa pública administra o que não é seu, não é? E aí, nesse processo, uma parte da riqueza ainda se perde porque o Estado tem que pagar milhões de servidores públicos. Então, exatamente. Seu patrimônio é escravo. Pois é. Aqui, irmãos, na ordem aqui, de Jailda, depois Giovânia. Exatamente.
Imprime moeda. É até uma coisa que você tocou bem. Não é, biblicamente também não é função do governo regular a economia, criar moeda. Isso deveria ser fruto do consenso da sociedade. Né? Giovanni ia falar. É. É. Tem um economista chamado Milton, acho que teve, né? Acho que ele faleceu, Milton Friedman. Ele disse que não existe almoço grátis, né? É a frase célebre dele. Quer dizer, nada é de graça. O Estado tenta nos contar a mentira de que ele nos dá educação e saúde de graça. Você paga. Você paga por ela, ruim como é, e ainda por quem é pago para prestar esse serviço. Pois é. Até por isso a gente paga. O Estado moderno atua nas áreas de saúde, educação, moradia, trabalho, esporte, atividades econômicas diversas, fornecimento de gás natural, petróleo, etc. E eu trouxe aqui 3 exemplos de como o Estado, hoje em dia, ele intervém na vida, nas nossas vidas de uma maneira absurda e até cômica. Por exemplo, eu já li umas 3 vezes notícia de gente entrando na justiça pela guarda de animais. Eu acho isso uma coisa ridícula. O casal se divorcia, aí vão brigar na justiça pelo gato. Aí o juiz tem que decidir lá. A solução justa é uma camada de pau em cada um. É. O violão. Mas isso é uma amostra engraçada de como... Como é a história? É. Mas é uma amostra engraçada de como a gente chama o Estado para intervir em tudo. Em tudo. O indivíduo não consegue decidir com quem vai ficar o danado do gato. Outro exemplo são as indenizações por abandono afetivo. Não sei se você já ouviu falar disso. É quando o filho, às vezes, na maioria dos casos, cresce sem o contato com o pai, né, por razões várias. Quando chega lá na frente que ele fica adulto, ele move um processo contra o pai e pede uma indenização de 100 mil, 150 mil, por abandono afetivo, porque o pai abandonou afetivamente. Ora, ninguém está dizendo que é bom uma criança crescer sem pai, e ninguém está dizendo que isso não causa dano. Causa. Entretanto, irmãos, isso é coisa para o Estado se meter. Obrigar o camarada a pagar 100 mil, 150 mil reais. Dinheiro compensa isso. Isso o afeto, dinheiro paga o afeto, isso mostra como a gente quer que o Estado se meta em tudo. E como as pessoas, na verdade, buscam dinheiro por qualquer coisa. Também é um bom reflexo disso. No Brasil, temos várias legislações que regulam coisas absolutamente idiotas. Por exemplo, o Islândia foi que me disse, há normas que regulam no Brasil o tamanho dos muros. Você não pode fazer um muro abaixo de certa altura. O que o Estado tem a ver com isso? Tem uma lei no Brasil, de autoria de Aldo Rebelo, que acho que é do PCdoB, não tenho certeza, mas que, PCdoB, né, Flávio? Que proíbe que postos de gasolina no Brasil coloquem bombas automáticas. Não pode.
A justificativa é que é para preservar o emprego do frentista. Entretanto, irmãos, além disso não ser atribuição do Estado, pense na redução do preço da gasolina, se isso fosse possível. E se você for aplicar a mesma lógica, a gente deveria proibir, então, empresas de construção de usar trator. Não é? Se você for aplicar a mesma lógica para tudo, a gente vai voltar à idade da pedra lascada, né? Para todo mundo ter emprego. Então, são provas de como o Estado se mete naquilo que não é seu. Isso é chamado de welfare state, o Estado do bem-estar social. O Estado tem que me dar bem-estar, ele tem que me fazer feliz mesmo, na prática é isso. É por isso que o Estado é o redentor do mundo moderno. A democracia é a idolatria do mundo moderno. Pode passar, pastor? Entretanto, irmãos, caminhando para o final, o Estado grande é visto biblicamente como um sinal de juízo divino. Isso é um texto que eu preguei agora há pouco, há algumas semanas, em 1 Samuel 8, quando o povo pediu um rei a Samuel, né, que Samuel constituísse um rei sobre Israel. E Deus disse que o povo estava abandonando o Senhor. E uma das punições é que aquele governo, o governo do rei, seria um governo grande. Um governo que iria tomar as coisas do povo, iria ter vários servidores, iria requisitar o serviço dos filhos dos homens de Israel. E lá diz uma coisa interessante, ele diz, olha, esse rei, ele vai dizimar o patrimônio de vocês. O que é dízimo? O que é dízimo? Quanto é o dízimo? 10%. Olha, na Bíblia, um imposto de 10% é visto como castigo divino. E no Brasil, que é 40%? Vocês percebem o estado que a gente entrou, o estado caótico que nós vivemos? Provérbios 29:4 diz que o rei justo faz com que o povo viva em tranquilidade, mas o amigo de impostos, o que cobra muitos impostos, o que aumenta o estado excessivamente, faz o povo perecer, faz o povo sofrer. Então o estado grande é sofrimento para o povo. A legislação de Israel permite ver um Estado mínimo, atuando basicamente na área da administração da justiça e na proteção da religião. Né? Próximo slide. O assistencialismo estatal é uma prática residual à capacidade laborativa do indivíduo e à assistência familiar. Então, uma coisa, irmãos, que como cristãos nós temos que ver como a Escritura vê. Assistencialismo estatal é uma coisa ruim. Bolsa Família é uma coisa ruim. A Bíblia diz que quem não trabalha, que também não coma. A Bíblia fala de responsabilidade individual. Se o indivíduo pode trabalhar, ele não deve ser sustentado por ninguém, nem pela igreja. É isso que o texto diz. Na lei de Israel, o indivíduo só era sustentado, não era nem pelo Estado, era pela força da lei, se ele não pudesse trabalhar, era o caso dos órfãos e das viúvas, e se ele não tivesse familiares. Olha, de novo aí. Era somente nesse caso. Nos outros casos, era a família que devia sustentar. Ei. Nos outros casos, era apenas a família que deveria sustentar. O governo não poderia sustentá-lo. Isso é um respeito à propriedade privada. O livro de Miqueias, a profecia de Miqueias fala sobre isso. Miqueias acusa os ricos de Israel que usavam o governo para enriquecer através da cobrança de impostos.